Você já se perguntou por que mesmo em um mundo repleto de tecnologia para facilitar as nossas vidas, ainda assim nós nos sentimos constantemente cansados? E se você está passando por isso, pode ter certeza que você não é a única e não é o único. O cansaço constante, além de estar afetando as pessoas mais velhas, também está afetando os mais jovens. E se você está buscando respostas reais e científicas para se sentir menos cansado e ter uma vida mais produtiva, nesse vídeo eu vou te mostrar as principais armadilhas ambientais do mundo moderno que estão nos deixando mais cansados e o melhor, como desarmá-las. Aqui é Dani Ballester, pesquisadora em evolução do comportamento humano, e o objetivo aqui é trazer conhecimento para que as pessoas possam entender como as experiências passadas e os desafios do mundo moderno afetam o seu comportamento. Como esse jovem atleta que estava sempre cansado, sem disposição e não estava conseguindo acordar e fazer os seus treinos pela manhã. E agora ele já está na terceira semana de treino, sem quaisquer dificuldades, sem se sentir cansado e muito feliz por ter conseguido essa mudança de comportamento. E eu mostrei a ele como o cansaço se manifesta através da forma como a gente se comporta, quais são as experiências ou quais são as armadilhas do mundo moderno que a gente acaba caindo. E se você prestar bastante atenção, eu vou compartilhar a partir de agora tudo que eu passei para ele, que ele teve o resultado e tudo que você pode fazer também. Então, eu sugiro que você anote e até mesmo que você siga o canal se ainda não é um assinante, caso você queira voltar aqui e ver esse conteúdo novamente. E para a gente poder entender o que é o cansaço e por que você está sempre cansado, nós precisamos entender o que é o tal do cansaço. Bom, cansaço é todo o desgaste de energia, tanto física quanto mental. Mas para que serve afinal o cansaço? E aí é onde a gente vai ver algo tão simples, mas tão importante para o nosso mecanismo. O cansaço, na verdade, ele serve como um sinalizador. É como se o corpo quisesse dizer para você assim: ei! Precisamos parar. E isso é extremamente importante para que a gente não se machuque, para que a gente não exceda e acaba caindo numa exaustão e acabe se machucando. E se a gente se perguntar em termos de evolução, desde quando o cansaço está aí na espécie humana? Praticamente a gente poderia dizer que quase desde sempre. Pensa bem, na época em que nós éramos caçadores, o cansaço também existia, justamente para que a gente pudesse parar e não acontecer um acidente ou que a gente pudesse se machucar. E de um modo geral, o cansaço se torna algo até muito que benéfico para nos dizer qual é o ponto de equilíbrio entre atividade e descanso. E agora a gente vai falar sobre o mecanismo do cansaço ou o mecanismo do descanso. Como ter mais energia? Por que vivo sempre cansado? Por que ando sempre cansado? Qual é esse mecanismo do meu corpo que está querendo sinalizar que é o momento de parar? Basicamente, esse sistema é um sistema de feedback. E ele está presente em vários outros sistemas. Por exemplo, quando a gente vai fazer um exercício muscular, nós temos fibras musculares que vão avisar aos nossos músculos sobre a fadiga. E você pode já ter percebido isso, caso você já tentou algum dia correr na sua vida, e você vai perceber que ao começar a correr, você vai sentir cansaço ou até mesmo dor nas pernas, principalmente ali no primeiro dia. E talvez você pode até pensar em desistir, mas calma, não é bem assim. É só um momento de dar uma pausa, uma parada, para que não aconteça nada, para que você não se machuque, para que o corpo possa se consertar, se regenerar e aí você poder voltar a treinar no outro dia. E quando a gente fala de mecanismo e de todo esse sistema para nos alertar que devemos parar, não tem como a gente não falar dele, do ciclo circadiano. Mas afinal, Dani, o que é ciclo circadiano? É praticamente um relógio biológico interno que nós temos que vai entender quando a gente precisa parar e quando a gente não precisa parar, quando a gente tem que fazer as atividades, e ele vai
controlando. E agora olha que coisa mais legal. Esse reloginho interno, ele vai ali fazendo várias funções fisiológicas. Por exemplo, ele vai controlando o sono, ele vai controlando a temperatura também. Por exemplo, quando a gente vai dormir, você já percebeu que você sente um pouquinho de frio, que a sua temperatura baixa? Pois então, são essas funções fisiológicas aí que o ciclo circadiano vai estar ativando ou desativando em cada momento, bem como pressão arterial, batimentos cardíacos, produção de hormônios e vários outros. E tudo isso é feito por um núcleo chamado núcleo supraquiasmático, que fica lá no hipotálamo. E como a gente está falando de ciclo circadiano, ritmo biológico, esse ciclo ele tem aproximadamente aí 24 horas. Por isso que é esse nome. Circadiano significa acerca de um dia. E é claro que a gente já vai perceber que o sono e o dormir vão ser ações para que a gente possa descansar. Mas descansar entre aspas, porque enquanto a gente está ali sonolento e vai deitar e vai dormir, o nosso organismo continua funcionando. E o que ele vai fazer, afinal, enquanto a gente vai estar nesse momento de descanso? Então preste bem atenção agora. Durante o dia, a gente vai ter aí várias sínteses de proteínas para poder se movimentar, para poder pensar, para poder fazer um monte de coisa. É por isso que a gente tem desgaste físico e desgaste energético, desgaste mental. Então, nessa síntese de proteínas e várias funções que vão acontecer, vai ficando resíduos, que a gente chama de substâncias metabólicas. Essa sujeira toda, que não é basicamente uma sujeira, mas vamos chamar assim, né? Ela vai ficar ali, ela precisa sair, né? Nosso organismo precisa limpá-la, e é justamente no momento de descanso que o nosso organismo vai fazer isso. Mas também no tempo de descanso nós vamos ter outras atividades. Por exemplo, o momento do descanso ou o momento que estamos dormindo também é muito importante para consolidação e reconsolidação de memórias. E é por isso que às vezes as pessoas andam tão esquecidas. E aí elas colocam a culpa na pandemia, em alguma coisa, em outra, mas preste bem atenção. Uma pessoa que não dormiu bem, muito provavelmente isso pode afetar ali a consolidação ou reconsolidação das suas memórias. E olha que bacana, também pensando em termos de limpeza de organismo, isso também está relacionado ao quanto nós envelhecemos. Por exemplo, se a gente não fizer essa limpeza, a gente pode envelhecer mais rápido. Então, se a gente obedecer os limites do nosso corpo e fizer tudo certinho, quando ele sinalizar e falar assim: ei, tá na hora de você dar um descanso aí. Se você entender isso, também não vai ter tanto desgaste, você não vai acelerar esse processo de envelhecimento. E outra grande curiosidade aqui dentro da ciência é que nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo, 1/3 descansando. Algumas coisas nós já sabemos, mas muitas ainda não. Por isso que o sono, ou por que dormimos, ainda é um grande enigma, é um grande campo a ser explorado. A gente poderia dizer que duas grandes áreas da ciência hoje que tem muito campo para explorar é justamente o sono e a memória. E é claro que eu tive que te explicar função e mecanismo, porque senão você vai ficar consumindo um monte de informação e parece que não chega a nada. E agora que a gente já tem essa base da função, do mecanismo e até mesmo da evolução, nós vamos ver o que está tirando a energia das pessoas, desde as pessoas mais velhas até os jovens. Muito bem, no vídeo passado eu falei sobre um palavrão enorme que se chama ontogenia. Mas só para você entender, ontogenia são as fases da vida. Então a gente olha um comportamento durante essas fases. E aí a gente vai perguntar o seguinte: e o cansaço quando eu olho para essas fases da vida? Por que nós estamos cada vez mais cansados, tanto as pessoas mais velhas, jovens adultos, adolescentes e crianças? O que está acontecendo afinal para que esse cansaço se torne tão constante como está nesse momento? E até para o nível de informação, o Brasil hoje já é considerado o segundo
país com burnout, que é um transtorno caracterizado aí por cansaço crônico. E para isso nós temos uma palavrinha que é a resposta desse cansaço constante, que se chama as armadilhas ambientais. E principalmente por causa aí do nosso mundo tão moderno, do nosso mundo que está aí facilitando tantas coisas, e nós deveríamos, afinal, estar aí menos cansados com tanta facilidade. Por que a gente anda tão cansado? E é por isso que a gente precisa analisar com mais dados, de uma forma até mais séria, mais real e mais científica. Sabe por quê? Porque senão você vai chegar aí na internet, vai começar a ver vídeo, e vai ficar cada vez mais cansado e não vai ter as informações que você tanto precisa. Armadilhas ambientais. Afinal, o que é isso? A gente precisa entender o conceito de pista ambiental, que nada mais, nada menos do que uma informação ou um estímulo presente no ambiente. Vou te dar um exemplo para você entender. Você está passeando e aí você vê uma árvore frutífera, uma manga na rua, e está bem na época de dar a tal da manga. E aí você vai olhar para essa fruta e vai dizer o seguinte: nossa, está aqui disponível no parque, vou pegar uma manga para mim. Mas o que seria a pista ambiental? A própria cor. Você vai ver pela cor se aquela fruta está madura ou não. Por quê? Por que a gente prefere as frutas mais maduras? Simplesmente porque as frutas mais maduras têm mais açúcar. E açúcar é importante para nós. Açúcar é fonte de energia. Então a gente está sempre, de uma forma instintiva, procurando aquilo que tem mais açúcar. E agora, preste bem atenção, que coisa interessante. Você não fica pensando, eu vou ter que pegar uma fruta madura. Não, é algo que é praticamente automático. E qual é a pista? A cor. A cor é uma indicação de que a fruta está verde eu não vou levar, ou está madura, eu vou comer. E a armadilha ambiental é qualquer coisa que mude a pista. Então, por exemplo, quando o ser humano provoca alterações ambientais rápidas, no caso do açúcar, muitos alimentos processados, muita disponibilidade, e a gente não percebe isso. E a gente acaba comendo cada vez mais os alimentos ricos em açúcar. Só que tem um detalhe: o nosso corpo não se adaptou ainda com essas alterações tão rápidas. E a gente acaba comendo mais do que deveria. E aí que a gente pode dizer o seguinte: nós fomos pegos, estamos sendo pegos aí pelas tais das armadilhas ambientais. E quando a gente pensa na questão de por que eu estou sempre cansado, porque eu vivo sempre cansado, como é que eu posso ter mais energia? Quais são as pistas ambientais que estão relacionadas com isso? E a nossa primeira armadilha ambiental são as redes sociais. E talvez ela seja o motivo porque você está sempre, ou porque você anda sempre cansado. E por que ela é uma armadilha ambiental? Então a gente precisa entender o comportamento aí das pessoas nas redes sociais. Elas servem como um reforço positivo. Então você tá lá, aí você vê curtida, você vê comentários, você quer saber quem tá com quem, quer saber da vida, quer saber o que vai acontecer, qual é a programação que vai ter final de semana na sua cidade. Então você quer estar participando de alguma coisa. Então você tem ali esses reforços positivos. E aí você tem prazer. Você tem duas formas que a gente tem muita vantagem aí nas redes sociais. A primeira é a busca do prazer, porque toda vez que eu vou fazer assim e eu vou ver o próximo post, eu tenho aquela sensação de o que tem no próximo, a expectativa de que tem alguma coisa boa. E isso vai acionar o sistema dopaminérgico, que é responsável aí pela sensação de prazer, motivação, vai acionar aí o sistema de recompensa. Só que isso veio tão rápido e a gente é pego tão rápido que as nossas funções fisiológicas e neurais não se adaptaram a isso, não perceberam, na verdade, que ali tem muita dopamina, e é por isso que a gente acaba até viciando. Toda hora eu vou olhar o celular, vou ver as notificações, vou ver o que está acontecendo nas redes sociais. Mas até aí todo mundo fala da tal da dopamina, mas tem outro sistema que poucas pessoas falam, que é o sistema opioide. Na verdade, ele é um sistema que vai gerenciar toda vez que a gente tem dor
É como se fosse uma farmacinha interna. Serve para amenizar a dor, regula também as nossas emoções e também vai acionar aí sistema de recompensa. Mas veja bem, toda vez que eu tenho um reforço positivo e eu vejo uma curtida, como a gente poderia entender um pouquinho essa questão da dor? Então você se sente desejado, você se sente validado toda vez que você tem uma curtida. Então a gente tem aí também a ação desse sistema opioide. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é o seguinte: eles vêm e me dizem assim: Nani, como é que eu faço para ter mais clientes? Como é que eu posso captar os meus clientes para os meus atendimentos? E aí, obviamente, a gente tem até um treinamento para eles, baseado no comportamento, na atenção, como é que vão chamar a atenção ali, como é que vão gerar interesse e direcionar para a venda. Só que muitos profissionais ali, os meus alunos, estão fazendo da maneira errada. Por quê? Porque eles estão postando para querer curtida. E a primeira coisa que eu digo para eles é assim: você quer curtida? Você quer ser validado? Ou você quer fazer uma venda? E é justamente quando eu trago esse nível de consciência para eles, eles na hora já percebem: sim, agora eu entendi que eu estou fazendo alguma coisa errada, estou postando ou estou me comunicando da forma errada porque eu estou querendo uma validação. É como se eu me sentisse incluído, me sentisse validado, isso ameniza alguma dor. E o que pode ter por trás disso? Por que as pessoas estão querendo tanto ser validadas? E aí é o que a gente vai perceber do que as experiências de vida, o que ela teve e que até hoje ela ainda tem uma necessidade não atendida. E é por isso que aquela validação ali das redes sociais é tão importante, porque compensa talvez uma falta, talvez uma validação, talvez a inclusão, talvez a sensação de ser útil para alguém ou para ela mesma. E é por isso que as redes sociais, de certa forma, vão amenizar uma dor emocional e acaba sendo viciante. E uma armadilha ambiental, porque é algo que veio muito rápido e o nosso sistema ainda não se acostumou, não percebeu que aquilo é uma armadilha e cai nisso o tempo inteiro. E se a gente observar como é que as pessoas ficam ali nas redes sociais, elas estão lá, só que parecem zumbis. Às vezes uma família inteira vai no restaurante e ninguém conversa, estão lá olhando o celular, ninguém mais fala com ninguém. Por quê? Porque é uma fonte de amenizar a dor, uma fonte de prazer e que vai acionar aí os sistemas de recompensa. E agora a gente vai para a segunda armadilha ambiental. Então veja bem, você quer saber como ter mais energia? Talvez você está fazendo da forma errada. Segunda armadilha ambiental é a cafeína, o tal do nosso cafezinho. Por quê? Porque a gente tem alta disponibilidade do café, qualquer pessoa pode acessar e ter café ali na sua casa, e a gente se acostumou a quê? Veja bem, o café, a cafeína, na verdade, é uma substância psicoativa, vai te deixar mais alerta. Só que tem um detalhe, às vezes a gente não precisa, porque a gente já está alerta ali naquela parte da manhã, mas a gente toma o café, aquilo se torna um hábito e aí eu vou sempre acostumar o meu organismo a tomar o tal do café. Mas principalmente, por quê? Porque nós ficamos muito tempo ali nas redes sociais, as nossas atividades que a gente deveria fazer, como estudar, trabalhar, as atividades de casa, quem é mãe, quem é pai ali, as suas deveres com seus filhos, mas perdeu tempo com as redes sociais. O que vai acontecer? Vou ter que fazer isso num outro horário. Mas calma, por quê? Porque eu vou tomar um cafezinho, aí eu vou ter mais energia e aí eu vou conseguir esticar um pouquinho para depois e eu faço logo depois e acaba se viciando no tal do café. Só que tem um grande problema. Quando chega ali daquele momento da noite, o momento do nosso descanso, se você abusar do café, você vai precisar dormir e aí não tem o sono. Então a cafeína tem todas as questões de distúrbios de sono por um único motivo, porque no nosso corpo, nós temos, nas nossas células, nós temos receptores para determinadas substâncias. No entanto, o receptor do café é compartilhado, é o mesmo para o receptor de adenosina. Se você ouviu isso a primeira vez, preste muita atenção, porque a adenosina vai ter uma relação
com o seu descanso. Lembra lá do ciclo circadiano que está fazendo todo o trabalhinho dele? Pois então, na hora, como é que ele sabe que ele tem que fazer o descanso? Tem várias pistas ambientais, mas aí ele vai usar a adenosina. Ela é um sinalizador de fadiga. Ela quer dizer para o corpo o seguinte, olha, já estamos cansados, então nós vamos aquietar. E aí ela vai ajudar ali também a pessoa a parar, a desacelerar. Só que na hora que ela precisa entrar nas nossas células, quem está lá? Quem está no receptor? A tal da cafeína. E aí é uma bola de neve que uma armadilha acaba se encaixando na outra, que vai se encaixar na próxima que eu já vou falar. Mas calma que essa bola de neve todinha, eu vou te falar daqui a pouco como é que você consegue desarmar todas essas armadilhas. E agora, a terceira armadilha ambiental, que é a luz artificial. Porque veja bem, as pessoas perderam lá tempo com as redes sociais porque estão acionando o sistema de recompensa. Aí o que vai acontecer? Toma um cafezinho para ter mais energia, para se sentir mais dispostos, não é? As pessoas pensam assim, como eu posso ter mais disposição? Como eu posso ter mais energia? Logo já pensa no café. Talvez você está aí, inclusive, pensando em tomar uma xícara de café. Mas, para aquelas pessoas que falaram o seguinte, não consegui dar conta de tudo, o que eu vou fazer agora, afinal? Mas calma! Tudo aquilo que você não conseguiu fazer durante o seu dia, você vai pensar o seguinte, não, eu vou fazer à noite. Por quê? Porque agora a tecnologia nos deu algo chamado a luz artificial. Então eu consigo enxergar à noite, eu consigo fazer tarefas à noite, eu vou passar a noite estudando, porque eu não consegui estudar de dia, eu fiquei muito distraída. Não é assim? E é por isso que muitos jovens também ficam lá jogando videogame e acabam passando do horário e tem que acordar para a escola. Na verdade, o que está acontecendo? De onde vem esse cansaço constante? Vem de todo o abuso que nós temos e de não respeitar o tempo que cada indivíduo tem para o seu descanso. Porque não tem esse negócio de ter que dormir 8 horas. Então, cada fase da vida, cada idade vai demandar uma quantidade de horas. Por exemplo, as pessoas mais velhas, elas dormem bem menos, por exemplo, 4, 5 horas só. No entanto, elas têm mais intervalos de descanso, elas dormem mais, elas dão aquelas cochiladas, porque é assim que a coisa acontece. Mas quando a gente não respeita ali o tempo necessário para cada indivíduo, é onde a gente vai ter esse problema de cansaço constante. Mas a luz, ela nos deu o quê? Nos deu aquela sensação de que nada acaba, de que eu posso sair à noite, de que eu posso estudar à noite, de que eu tenho as 24 horas disponíveis para mim. E por que a luz artificial aí é uma grande armadilha? Porque justamente a gente não percebeu e não se adaptou ainda, então a gente continua acordado, continua em atividade no horário que a gente deveria começar a descansar e tá ali fazendo outras atividades. E quando a gente volta lá no ciclo circadiano, como que ele vai funcionar? Ele tem duas fases, a fase diurna e a fase noturna. Então, ele funciona assim, se tem luz é dia, a ausência de luz é noite. Então ele vai saber o que ele precisa entrar em ação, o que ele precisa desligar, o que ele precisa fazer depois. A luz significa uma única coisa para o nosso sistema, para o nosso relógio interno. Significa que é dia. E por isso que isso bagunça bastante o nosso ciclo circadiano e acaba afetando todo o sistema que deveria funcionar para o nosso descanso. E lembra que eu falei das pistas ambientais? Por exemplo, a própria luz ou a ausência de luz já é uma pista ambiental que, alterada rapidamente pelos homens, não dá tempo para os nossos sistemas fisiológicos e neurais se adaptar a isso, e a gente acredita ainda que é dia, e aí o organismo fica funcionando, fica entrando em excesso, descansando menos. Mas olha só que interessante que é a ciência. Talvez você está se perguntando aí, mas Dani, pessoas que têm deficiência visual, que não enxergam, será que eles têm o ciclo circadiano também? Será que eles têm um relógio interno que vai regular aí essas funções acerca de um dia? Então preste bem atenção. Na década de 90, cientistas identificaram um tipo de célula fotossensível à luz, uma célula diferente, são as células ganglionares dos nossos olhos. Isso quer dizer o seguinte, nós temos
dois tipos de células. As células para formar a visão e nós temos células completamente independentes que elas servem somente para levar ou acionar ou informar a luz diretamente lá para o núcleo supraquiasmático. Então olha só que interessante, mesmo pessoas que têm uma privação da visão, elas sim, essa é a resposta, elas têm o ciclo circadiano. Ele pode ser alterado ali talvez 1 hora para mais ou 1 hora para menos, tem alguns ajustes, mas sim, eles também vão ter todo esse ciclo funcionando porque são capazes de captar a luz independente da formação da visão. E como o nosso objetivo é trazer bastante ciência para que você fique bem informado e não perca o seu tempo com informações aí que não tem embasamento nenhum. Olha só que interessante, você já ouviu falar de melatonina? Melatonina é o que muitos falam sobre o hormônio do sono. E a melatonina ela é produzida naturalmente à noite para sinalizar que não temos mais luz. Então nosso relógio interno vai entender o seguinte: opa, a melatonina está me dizendo que não temos mais luz. Então agora a gente vai começar a fazer todas as funções do descanso para preparar o corpo para ter mais energia para o dia seguinte. É mais ou menos assim. Então a melatonina é simplesmente um sinalizador. Não adianta nada você abusar do seu tempo, tomar café, ir para a noite fazer as suas atividades e falar o seguinte: na hora que eu quiser dormir, se eu tiver algum distúrbio, eu posso tomar melatonina. Só que não. A melatonina ela é um sinalizador, então muitas pessoas dizem que não funciona ou não funcionou para elas, justamente porque ela é só um sinalizador. Então, se você tiver pistas ambientais como presença de luz, a melatonina não vai adiantar nada. E para que ela funcione, precisa respeitar essas pistas ambientais. Precisa desligar a luz, precisa respeitar que é noite ou que nós temos ausência ali da luz. Entendido? Muito bem, e agora a gente vai ver o seguinte: como é que a gente pode sair dessas armadilhas, ter mais energia e parar com essa história de por que eu estou sempre cansado? Vamos lá? Bom, na verdade, eu vou te falar de coisas óbvias aqui, mas eu vou te falar de uma coisa não tão óbvia. Normalmente, você talvez esteja esperando que eu vá falar: diminui as redes sociais, diminui o consumo da cafeína, ou só use até o meio-dia para não entupir, né, os receptores e a adenosina não entra lá. E também a questão de respeitar o uso da luz à noite, né, para não abusar disso. Claro, isso daí a gente já sabe que precisa fazer. Mas tem algo fundamental que é: se a gente sabe de tudo isso, se a gente já está consciente de tudo isso, por que mesmo assim é tão desafiador a gente conseguir implementar isso na nossa vida? Essa é a grande pergunta que fica aí. Por isso que as pessoas às vezes já sabem de muita informação e não conseguem aplicar. Então como é que a gente fez com aquele jovem atleta lá do início do vídeo que conseguiu adaptar ali o seu horário, conseguiu ter disposição pela manhã, conseguiu ter uma rotina de treinos, né? Ele fez tudo isso e mais uma coisa muito importante: é preciso estipular qual é a motivação para tudo isso. Tem que estar bem claro qual é o seu objetivo por trás. Por exemplo, desse jovem rapaz, ele tem uma bolsa na escola, ele tem uma oportunidade de se tornar um atleta profissional e é óbvio que ele precisava muito que isso desse certo, fazer esse treino. Então ele conseguiu fazer vários ajustes porque ele tinha um ponto de referência, que é a sua motivação, que é o seu objetivo principal. Se você não tiver essa intenção por trás, vai ser muito desafiador você fazer todas essas coisas. E agora a gente precisa considerar uma coisa extremamente importante. Então, tem pessoas que vão conseguir fazer isso tudo muito mais fácil e outras pessoas que vão ter mais desafio. Como é que a gente pode classificar esses dois grupos de pessoas? Então vamos lá. Simplesmente a gente precisa ver qual é a motivação que eu preciso fazer tudo isso e por que a motivação é tão importante. Afinal, na verdade, a gente tem uma intenção, um objetivo bem específico.
Porque tem coisas que cansam só de olhar. Por exemplo, se você vê ali a fatura do seu cartão de crédito e vê o montante que você tem que pagar, muito provavelmente você já vai se sentir cansado pensando em todo o trabalho que você vai ter que ter para pagar aquela conta. Então tem coisas que você já bate o olho e cansa. Exemplo, imagina que você tenha que escrever um livro. Talvez isso já desgaste a sua energia. Você já fica cansado só de pensar que tem que escrever ali quase 200 páginas de um livro. E por que eu sei disso? Porque isso aconteceu comigo também. Na hora que eu fui escrever o meu livro, eu também tive aquele cansaço mental só de pensar que eu teria que escrever todos os capítulos e tudo. Mas afinal, eu consegui escrever o livro em 30 dias. E como é que foi que eu fiz isso? Quebrando em partes. Eu organizei os capítulos, eu organizei os tópicos e aí eu estipulei diariamente, eu não falava para mim, eu tenho que escrever um livro. Eu dizia o seguinte, eu tenho que escrever tais tópicos, 3 tópicos hoje. Então, quebrando em partes, a gente tira aquela sensação de cansaço e no final a gente tem ali o livro. E a outra questão é aquela que eu falei para vocês lá na questão da rede social. Se você está ali na rede social para ter aquele reforço positivo, uma necessidade que não foi atendida, aí precisa olhar, que é o assunto desse livro aqui, a última peça, e como é que a gente vai trabalhar essas questões, essas experiências que a gente viveu e que vão determinar o nosso comportamento e que cada vez o comportamento fica mais forte, cada vez fica mais forte, cada vez fica mais forte. Como é que eu consigo mudar esse comportamento que já está ali bem fortalecido? Aí a gente vai precisar fazer um trabalho a mais, mas as redes sociais pode ser até uma pista para que você possa identificar o seguinte: por que eu estou aqui? Só para perder tempo? Começa a fazer a seguinte pergunta: o que me dá satisfação? O que eu estou buscando? Deixa eu ver o quanto eu gosto quando eu tenho uma curtida. E aí a gente consegue transformar a rede social num indicador de que será que tem uma necessidade que não foi atendida e que eu preciso olhar para isso, que enquanto eu não olhar para isso eu não vou conseguir mudar algum comportamento que está me impedindo de ter alguma coisa? Ficou claro para você? E foi exatamente isso que a gente fez com aquele jovem atleta. A gente foi ver se tinha alguma experiência, algum desafio que ele não estava conseguindo superar para trabalhar, e aí a gente fez esses ajustes no dia a dia dele, explicando para ele a importância do ciclo circadiano, de respeitar os horários, de não exceder, e ele conseguiu chegar aí nas 3 semanas de treino sem quaisquer dificuldades, sem se sentir cansado, sem ter que brigar com a cama na hora que ele estava levantando. E agora, inclusive, ele mandou essa mensagem no WhatsApp agradecendo e para dar esse feedback super positivo, porque ele estava super alegre de ter esse resultado. Eu não sei o que você está desejando, eu não sei o quanto de cansaço você sente ou quanto de energia você gostaria de ter mais, mas se você seguir essas orientações de entender o seu ciclo, entender o dia e a noite, entender os momentos de descanso, como é que você pode estar consciente dessas armadilhas para poder desarmá-las? Muito provavelmente você vai sair desse estado de cansaço físico e mental e vai conseguir ter aquela sensação de estou alongando, estou conseguindo fazer as coisas. Na verdade, você vai ter as mesmas 24 horas. A questão é que você vai conseguir identificar quem está drenando e conseguir desarmar essas armadilhas. Nós trouxemos todo esse conteúdo aqui, espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa o seu like nesse momento, mas olha só, tem um detalhe, não acabou isso daqui ainda. Lembra que eu falei, se você quer informação científica e real, foi o que a gente trouxe aqui. Nós trouxemos a função, o mecanismo, a evolução, a parte de desde quando na vida desse indivíduo, quanto que ele precisa de descanso, e tudo isso é uma visão científica. Quando a gente vai entender comportamentos, a gente precisa trazer com essa visão toda, por isso que a gente dividiu nessas 4 partes aqui. E para você não perder tempo com muita informação que não vai levar a nada, que não traz os fundamentos da ciência, eu sugiro que você conheça as 4 perguntas para dominar de vez o comportamento humano. Aí você vai conseguir entender se
aquela informação, se aquele vídeo, se aquele livro, se aquele artigo foi útil, se ele trouxe tudo isso de uma forma mais científica para que você possa entender de fato e não só aceitar ali as informações que estão sendo trazidas. Então, clica aqui ou na descrição desse vídeo nas 4 perguntas, entenda ela e aí você vai conseguir esticar o seu tempo, porque você vai entender o que é informação importante.